Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de fantasia de 2020 chamado... Esse filme conta a história de um demônio raposa que quer conseguir a imortalidade se tornando uma raposa de 9 caudas. Será que ele vai conseguir? Vamos descobrir. O filme começa mostrando uma raposa brincando. Muito descuidada, essa raposa quase cai do penhasco. A ponto de perder sua vida, a pequena raposa se agarra com toda a sua força. Então, um jovem aparece para ajudá-la. Ele conseguiu salvar a raposa, mas infelizmente escorregou logo em seguida. A raposa, por sua vez, tentou salvá-lo, mas seus esforços foram em vão e por fim o jovem caiu lá embaixo. A raposa ficou muito triste por causa disso, até mesmo derramou algumas lágrimas. 500 anos depois, os demônios raposa estão prestes a realizar uma grande reunião em uma caverna. Todos os demônios raposa que participam dessa reunião parecem animados, incluindo Shisan, um dos demônios raposa que seu povo considerava muito ruim. O líder diz que um demônio raposa pode se tornar imortal ao conseguir um elixir da alma contido no corpo humano. Os demônios raposa podem obter esse elixir ludibriando os humanos. Se o elixir da alma foi pego sem a vontade do humano, ele perderá sua vida. O líder demônio raposa revela que um elixir branco aparecerá no dia 15 do próximo mês. Esse elixir branco é um elixir especial que só aparece uma vez a cada 1000 anos. Diz-se que é especial, pois o demônio raposa que o conseguir se tornará imediatamente imortal e se transformará na raposa de 9 caudas, sem ter que se preocupar em coletar outros elixires. Shisan é então designado para encontrar o elixir branco pelo líder demônio raposa, que por acaso é seu avô. Não só isso, ele também ganha um item que pode retirar a vida de qualquer coisa. No entanto, Shisan estava doido para começar a jornada logo e aproveitou para pegar a relíquia mágica do bolso de seu avô. Seu avô então ordena ao professor de Shisan que o monitore e o ajude a obter o elixir branco. O professor então expressa sua preocupação ao líder sobre os jovens demônios raposas que muitas vezes não conseguem obter o elixir da alma e acabam perdendo suas vidas nas mãos dos humanos. Shisan finalmente chega à cidade e decide comer frango em uma barraca de comida. Um jovem chamado Zijin aparece com um asno e tenta perguntar algo a ele. Por medo de alguém querer sua comida, Shisan acaba respondendo de uma maneira não muito agradável. Depois que o jovem sai, a herança de seu avô repentinamente mostra sinais de um elixir branco localizado não muito longe daquele lugar. O item mágico também diz que provavelmente o elixir estará perto de um animal com orelhas grandes. Em outro lugar, um sacerdote parecia estar exibindo seus pergaminhos mágicos que podiam prender demônios. Depois de muita confusão, Shisan acaba sendo tocado e levado pelo asno de Zijin sem querer. Enquanto Zijin corria atrás de seu asno, o sacerdote acidentalmente coloca um selo protetor no seu corpo enquanto passa por ele. Depois dessa série de infortúnios que se abatem sobre Shisan e Zijin, os dois finalmente chegam à floresta. Ao mesmo tempo, a herança mágica de seu avô voltou a mostrar sinais. Como não havia ninguém ali além dos dois, Shisan percebeu imediatamente que o elixir branco estava na alma de Zijin. Os dois então decidem descansar em uma cabana porque a noite estava chegando. Shisan, que costumava ser muito rude, agora está como uma seda perto de Zijin, tudo para ludibriá-lo, a fim de pegar o elixir branco dentro dele. Zijin conta a Shisan que está indo para a capital para fazer a prova real. Ele também diz que estava procurando por seu irmão mais velho chamado Daoran e pretendia dar o asno para ele. Porém, agora o asno desapareceu por causa do descuido de Shisan. A noite chega. Zijin, exausto de correr atrás do asno, finalmente adormece. Depois de se certificar de que Zijin estava dormindo, Shisan pega seu item mágico cortante e quando está prestes a tirar a vida dele, seu professor aparece do nada e o impede. O homem sugere várias maneiras mais seguras para ludibriar Zijin do que tirar sua vida. No dia seguinte, Zijin acorda e fica muito surpreso com a presença do asno. Zijin pensou que foi Shisan que o encontrou e ficou muito grato a ele. Porém, quem encontrou o asno foi o professor dele. A amizade entre os dois começa a se formar. Com a intenção de pegar o elixir branco de
Zijin, Shisan decidiu acompanhá-lo em sua viagem à capital. No caminho, eles chegam a uma aldeia que é muito tranquila, mas parece mal assombrada. Eles são surpreendidos por um homem que apareceu de repente atrás deles, alegando ser o dono de uma pousada. Por fim, eles decidiram passar a noite nessa pousada. Acontece que muitos alunos estavam estudando para a tal prova nessa pousada, o que deixou Zijin ainda mais entusiasmado com os estudos. À noite, quando ele estava descendo o corredor da pousada para procurar por Shisan, ele encontrou o dono da pousada, que lhe pediu que olhasse para a superfície de uma piscina. Quando Zijin olhou para a superfície dessa piscina, do nada uma longa língua o puxou para outra dimensão. Zijin ficou espantado e depois surpreso ao ver o dono da pousada se transformando em um enorme sapo demônio. O sapo então tenta tocá-lo com a língua, mas sua tentativa foi impedida por Shisan, que chegou do nada para ajudá-lo. Shisan e Zijin se esquivam da língua do ágil demônio sapo com grande dificuldade, até que finalmente Shisan dá sua vida por Zijin. Ele é sugado pelo sapo para dentro de sua boca. O assustado Zijin foge imediatamente do local. Em seguida, descobrimos que Shisan e o demônio sapo eram na verdade amigos. Eles planejaram tudo para assustar Zijin como parte de um plano para pegar o elixir branco. Porém, Zijin voltou com uma substância inflamável e uma tocha. Já que ele voltou, Shisan decide entrar na boca do demônio sapo novamente. O demônio sapo usa uma técnica de sucção que suga tudo à sua frente para dentro de sua boca, incluindo a tocha e a substância inflamável que Zijin trouxe. Não muito depois, a boca do demônio sapo explode e Shisan sai voando, porém seu corpo fica fraco por ter sido atingido pela explosão. Ele acaba revelando sua verdadeira forma para Zijin. O professor de Shisan age imediatamente, fazendo Zijin perder a consciência. Shisan acorda num barco com um demônio sapo em forma humana e seu professor no dia seguinte. O professor de Shisan sugere que ele leve Zijin para a cidade de Jiakang, porque eles não sabem se o elixir dentro dele é branco ou preto. Nessa cidade existe alguém que pode confirmar isso. Como Zijin já sabia da verdadeira identidade de Shisan, seu professor sugere inventar uma história para ganhar a confiança dele. Pouco depois, Zijin acorda. Shisan então revela sua verdadeira identidade, dizendo que é um demônio raposa e inventa uma história fictícia. O inocente Zijin acredita em tudo e concorda em ir para a cidade. Chegando lá, Zijin fica surpreso ao ver a beleza da cidade decorada com lanternas coloridas e muitas pessoas. Uma pessoa se aproxima dele e diz que alguém está esperando por ele. Zijin achou que se tratava de seu irmão, mas ele também duvidava que seu irmão estivesse em um lugar tão mundano quanto aquele. Zijin foi instruído a entrar em uma sala, enquanto Shisan espera do lado de fora com seu professor disfarçado de mulher. Dentro da sala, Zijin conhece uma mulher chamada Yinglian. Ele ficou fascinado por seus movimentos graciosos. Como se estivesse hipnotizado, seus lábios quase se tocam. Porém, ele volta a si e, em vez disso, pede desculpas por achar que passou dos limites. De acordo com o professor de Shisan, Yinglian é um fantasma que pode ver a cor do elixir da alma humana. Yinglian tentou se aproximar de Zijin, mas descobriu que o corpo dele tinha um selo protetor que dificultava para ela se aproximar dele. Zijin se apaixona por Yinglian após seu encontro e promete se casar com ela depois que passar na prova real. Yinglian ficou tocada, pois havia um humano que realmente a amava. Enquanto Zijin dormia em seu quarto, Yinglian diz a Shisan que ela não pode ver a cor do elixir da alma de Zijin, pois ele tinha um selo protetor em seu corpo. Zijin e Shisan finalmente chegam à capital. Antes de fazer a prova, Zijin ainda se preocupa em perguntar ao povo onde estava seu irmão, mas ninguém sabia. Shisan acabou se registrando na prova para que pudesse continuar ao lado de Zijin. Os dois fizeram a prova, que durou até as primeiras horas da manhã. Muitos candidatos perderam suas vidas devido ao cansaço, então os supervisores tiveram que proteger os participantes. A forma de Yinglian como um espírito aparece para Zijin para animá-lo. Porém, ela acidentalmente faz com que os espíritos de Zijin e Shisan saiam de seus corpos. Na forma espiritual, Zijin vê seu irmão fazendo a prova e começa a chorar. De repente, Daoran se transforma em um espírito contrário ao bem, que sempre irrita os candidatos para que eles falhem na prova. Daoran não reconhece Zijin e o puxa para um mundo espiritual. O homem havia perdido sua vida há muito tempo. Seu espírito vagava por ali porque falhou na prova real, mesmo quando não
era mais jovem. Por outro lado, Shisan estava indeciso sobre pegar a alma de Zijin ou salvar sua vida. Ele finalmente decidiu entrar no mundo espiritual para salvar seu amigo. Porém, Shisan é pego no circo de espíritos curiosos. De repente, em uma situação cada vez mais difícil, a relíquia mágica do avô de Shisan emite uma luz muito forte. Essa luz faz Daoran relembrar sua verdadeira identidade e memórias com Zijin. Quando Daoran se lembrou de tudo, a herança se quebrou e todos os espíritos curiosos também desapareceram. Antes de desaparecer, Daoran diz a Zijin que o demônio raposa que o seguia queria o elixir de sua alma. Depois de fazer a prova, Zijin vai até Yinglian e a pede em casamento. Yinglian inicialmente recusa e revela sua verdadeira identidade como um fantasma. Zijin fica muito surpreso, mas ele já estava apaixonado por ela e o sentimento não iria desaparecer. Yinglian então convida Zijin para sair daquele lugar, pois Shisan e seu professor estão os observando. Por outro lado, Shisan deixa seu professor inconsciente e persegue Zijin e Yinglian, que fugiram para uma ponte. Shisan tenta impedir Yinglian e Zijin, mas Yinglian acaba partindo para cima dele. O choque entre os dois era inevitável. Zijin ainda está defendendo Shisan, embora Yinglian tenha dito a ele que Shisan só queria sua alma. Os dois param quando o demônio sapo toca Yinglian com algo que pode tirar sua vida. Com suas últimas forças, Yinglian tenta escapar com Zijin, porém ela já estava nas últimas e desaparece. Antes disso, Yinglian agradece a Zijin por amá-la e salvá-la. Zijin ficou muito chateado com Shisan depois de perder a mulher que amava. Eles então têm uma disputa não amigável e quando Shisan tem a oportunidade de tirar a vida de Zijin, ele não consegue. Shisan diz que não pegaria o elixir da alma de Zijin. Em vez disso, ele tiraria sua própria vida com um objeto que pode tirar a vida de qualquer coisa. Antes que Shisan pudesse fazer isso, um portal dimensional é criado atrás dele e o puxa para dentro. Shisan acabou sendo puxado de volta para a caverna de encontro dos demônios raposa. Seu avô e o sacerdote colocaram um selo protetor em Zijin e estavam observando os dois. Seu avô explica que Zijin foi o menino que salvou Shisan 500 anos atrás. Ele também diz que o elixir branco só pode ser obtido como uma doação baseada na sinceridade, e apenas Shisan pode pegar o elixir branco, já que ele se originou de sua própria lágrima 500 anos atrás. Ouvindo isso, Shisan corre de volta para Zijin. Não muito depois, os dois se encontram novamente. Shisan então se desculpa com Zijin por mentir para ele. Inesperadamente, Zijin não estava mais chateado e o perdoa, pois o tempo deles junto havia sido o melhor de sua vida. Ele então doa o elixir de sua alma sinceramente a Shisan, se desligando de sua própria vida. Shisan então arrasta o corpo de Zijin pela floresta de bambu de cabeça baixa, até que finalmente encontra o verdadeiro Shisan. Acontece que o Shisan que estava com Zijin era o professor dele disfarçado. O professor então diz a Zijin que seu elixir da alma não era branco. Tudo o que fizeram foi em vão. Shisan fica instantaneamente com raiva de seu professor e parte para cima dele. Mesmo sabendo que o conhecimento de seu professor é superior, Shisan nunca desiste e continua indo para cima dele. Seu professor então se transforma em um demônio raposa de 6 caudas e seus movimentos se tornam ainda mais fortes e perigosos. Shisan ficou desesperado até que finalmente caiu no chão com seu corpo muito danificado. Como seu último movimento, seu professor pretendia tirar a vida dele. Perto de seu último momento, Shisan pensou em Zijin novamente, se lembrando de todos os momentos de amizade sincera deles. Em seguida, tentou tocar o elixir de sua alma. Imediatamente, o elixir da alma negra de Zijin ficou branco brilhante e Shisan se transformou em uma raposa imortal de 9 caudas. Shisan, que agora estava no mesmo nível que o líder dos demônios raposa, não era um oponente que seu mestre pudesse vencer. Shisan então conseguiu vencer seu professor. Quando estava prestes a tirar a vida dele, novamente Shisan se lembrou das palavras de Zijin, pedindo-lhe para se tornar um bom demônio raposa. Shisan então deixa seu professor viver. Ele, que agora é igual em força a um deus, implora ao líder dos deuses para ressuscitar Zijin, mesmo que isso signifique que ele perderá todos os seus poderes. Seu pedido é atendido. Zijin voltou à vida, mas ele não se lembrava de nada sobre Shisan. Zijin acorda em uma floresta de bambu bem atordoado. Depois disso, ele volta para sua casa. Um dia, enquanto estava na floresta, Zijin encontrou uma raposa que não parecia estar muito bem. Ele levou essa raposa para sua casa e cuidou dela até que ficasse bem. A
raposa era Shisan, que havia perdido todos os seus poderes e se tornado uma raposa comum. Embora infelizmente Zijin o tenha esquecido, Shisan está feliz, já que Zijin está vivo. Zijin cuida de Shisan com sinceridade e agora eles vivem lado a lado como dois melhores amigos. Level 16. O filme começa em uma, digamos, escola só para meninas. Vivian e Sofia são melhores amigas desde sempre. Elas conversam sobre serem adotadas um dia, o que nos dá a entender que todas as meninas são órfãs. Pela manhã, quando o alarme toca, todas elas se alinham em frente à pia com seus itens de cuidado pessoal para se limparem. Elas têm que lavar o rosto na frente de uma câmera. Se bobearem, elas serão punidas. Naquele dia, Vivian vai lavar o rosto, mas Sofia deixa seu creme facial cair. A garota tem problemas de visão e não consegue encontrar o creme. Vivian corre para ajudá-la e acaba se atrasando para lavar o próprio rosto. Os alarmes disparam do nada e dois guardas arrastam Vivian enquanto ela diz que está limpa. Sofia e as outras meninas olham para a parede em silêncio enquanto isso acontece. O prédio que elas moram é totalmente isolado, com iluminação artificial e sem janelas. As meninas que moram lá nunca viram a luz do dia. Elas estão no estabelecimento desde que eram bebês, a partir do nível 0. Quando se tornam mais velhas, elas sobem para andares e níveis mais altos. O nível mais alto é o nível 16. Quando as meninas estão nesse nível, elas têm a chance de serem adotadas. Ao longo de suas vidas, elas foram ensinadas a serem sempre limpas e educadas. No entanto, elas nunca aprendem nem a ler nem a escrever. O filme corta para alguns anos depois. Vivian e Sofia se reencontram no nível 16. As duas não se viam desde o incidente do creme facial. Vivian odeia Sofia por ser o motivo pelo qual ela foi punida no nível 10. Ela se tornou uma das garotas modelos que seguem as regras da escola sem questionar. Em seu primeiro dia no nível 16, elas escolhem uma cama para elas e depois tomam as vitaminas uma por uma. Depois disso, elas comem e seguem com suas vidas rotineiras. Naquele dia, Sofia tenta encurralar Vivian no banheiro para tentar dizer algo para ela, porém a garota a manda embora. Senhorita Brixel é a supervisora. Ela trouxe um vestido diferente para as meninas. As garotas ficam maravilhadas. Os vestidos têm seus nomes bordados neles. No dia seguinte, as meninas estão fazendo suas tarefas quando Sofia troca sua tarefa com outra menina para poder ficar perto de Vivian. Sofia então instrui Vivian a apenas fingir que está tomando as pílulas, sem engolir de verdade. Antes que ela pudesse explicar o motivo, uma garota vem à procura de Vivian e a leva embora. Vivian não confia em Sofia, mas mesmo assim ela não toma as vitaminas naquele dia. Mais tarde, durante a noite, todas as garotas adormecem, exceto Vivian e Sofia. Sofia então revela que as vitaminas são, na verdade, pílulas para dormir, e a escola tem drogado as meninas desde o nível 1. Enquanto conversam, elas escutam passos do lado de fora. Depois disso, elas rapidamente fingem que estão dormindo. Brixel e dois guardas entram na sala. A mulher escolhe duas meninas, Vivian e Olivia. Os guardas pegam as duas e as levam para uma sala. Lá, Brixel chega com um casal de idosos. Ela fala para eles a respeito das meninas como se fossem roupas numa loja de shopping. O casal então escolhe Olivia. Eles querem comprá-la. Vivian finalmente acredita em tudo que Sofia disse. Sofia então diz que não tem tomado as pílulas desde o nível 13. Toda noite ela fica acordada enquanto as meninas dormem. Quando chegaram ao nível 16, os guardas começaram a tirar garotas todas as noites para mostrar para os clientes. Quando questionada sobre o que faz à noite, Sofia revela que escuta as meninas do lado de fora. Quando elas vão dormir, os outros níveis de meninas acordam e fazem a mesma rotina. Ela também conta a respeito de uma certa hora onde todos os corredores ficam silenciosos e todas as garotas de todos os níveis dormem. Nessa hora, um segurança entra na sala e toca as meninas adormecidas de uma forma desprezível e asquerosa. Enquanto elas conversam, Brixel entra na sala novamente. Dessa vez ela leva Sofia embora. Depois que elas vão embora, Vivian vê que as portas estão destrancadas. Ela fica na frente da câmera de segurança, mas nenhum alarme é disparado. Ela então tenta abrir a porta externa, mas não consegue e volta para o quarto. Logo, Sofia é trazida de volta. No dia seguinte, as meninas são levadas à clínica do Dr. Miro. Sim, Miro. Ele faz o check-up mensal nas meninas e as vacina. Ele até que parece ser gente boa. O homem conta a Vivian sobre uma atriz de mesmo nome, chamada Vivian Lee. Mais tarde, as meninas têm uma noite de cinema. Elas assistem a um filme que lhes tem sido mostrado por anos. Naquela noite, depois que as meninas adormecem, Vivian e Sofia conversam a respeito de uma estratégia para fugir.
Elas sabem que precisam de um cartão de segurança para abrir as portas. Sofia sugere que elas roubem do guarda que chega durante a hora em que todas as meninas da escola dormem, porém Vivian não gosta da ideia. Ela acha que o Dr. Miro pode ajudá-las. No dia seguinte, ela vai à clínica do Dr. Miro sem que ele ligue para ela. Ela inventa uma desculpa de que quer saber como é a aparência da atriz Vivien Leigh. O médico simplesmente diz para ela que vai lhe mostrar mais tarde. Depois, naquele dia, as meninas estão jogando alguns jogos quando de repente uma delas começa a ter convulsões e a vomitar. Sofia acha que a vacina de ontem foi a responsável pelo acontecido. Naquele dia, enquanto as meninas estavam em uma das aulas, um vídeo da tal atriz Vivien Leigh passa na TV. Vivien sabe que foi o Dr. Miro que fez isso. Na próxima consulta médica, ela agradece ao Dr. Miro. Mas enquanto conversam, o médico começa a suspeitar que ela não tem tomado as pílulas. Ele então injeta uma droga nela. Vivien fica estranha o dia inteiro por causa disso. Ela mal consegue formar palavras enquanto conversa com Sofia. Ava acha que ela está assim pois é preguiçosa e impura, então ela conta tudo à senhora Brixel. A mulher reúne as meninas e leva Vivien com ela para ser punida por sua impureza. Ela então coloca a garota numa pequena cela e a manda refletir sobre seus atos. Em seguida, Brixel volta para seu quarto no prédio. Lá ficamos sabendo que ela e o Dr. Miro agem juntos. Eles conversam sobre o patrão deles, que é quem traz os clientes. Miro revela que seu patrão quer que eles renovem o estoque de meninas. Brixel não quer isso, ela quer sair desse negócio, mas Miro sugere que eles não precisam trazer crianças, podem apenas pegar adolescentes e interná-las no estabelecimento. Mesmo assim, Brixel não concorda. O filme corta para a noite. Vivien ainda está na cela enquanto Sofia confecciona uma corda com lençóis. Ela planeja atacar o segurança que vem assediar as meninas durante a noite. Do nada, o cara entra. Quando ele está prestes a tocar uma das garotas, Sofia o enforca com a corda. Ela então corre em busca de Vivien. Porém, antes que possa ajudar sua amiga, um guarda a ataca. Quando o homem consegue dominá-la quase por completo, ela finge estar desmaiada e bate nele com um ferro. Ela então pega o cartão de segurança dele e corre até Vivien. No entanto, o alarme começa a tocar, fazendo Sofia ter que voltar para o dormitório. Vivien chora pedindo a ela que não a abandone dessa vez. Mais tarde, Brixel tira Vivien da cela e a reúne com as outras garotas. Miro também está lá. Eles dizem às meninas que Sofia traiu o estabelecimento e será punida por isso. Em seguida, perguntam se alguma delas está com o cartão que Sofia roubou. Ninguém diz nada. Acontece que Sofia havia escondido o cartão antes de ser pega. Dr. Miro então fica furioso. Ele ameaça as meninas dizendo que vai pôr todas de castigo até que encontrem o cartão. Depois disso, ele manda um dos guardas levar uma garota chamada Rita. Vivien não sabe para onde levaram Sofia, mas escuta Brixel e Miro falando a respeito disso. Brixel agora é mais rígida com as vitaminas. Ela mesma força as meninas a engoli-las. Naquela noite, Vivien usa uma presilha de cabelo para machucar sua própria mão a fim de se manter acordada. Ela procura o cartão em todos os lugares da cama de Sofia, mas acaba o encontrando na cabeceira de sua própria cama. Sofia o havia deixado lá para ajudar a amiga a fugir. Vivien tenta abrir a porta do quarto com o cartão, mas ele não funciona. Por mais incrível que pareça, ela consegue utilizar o cartão para desparafusar as dobradiças da porta e tirá-la do lugar. Em seguida, a garota vai até a sala do Dr. Miro e encontra Brixel lá. Brixel tenta engambelar a garota com uma história sobre querer sair daquele lugar, mas o que ela quer mesmo é injetar alguma coisa na garota. Vivien então pergunta a ela onde está Sofia, mas não obtém resposta. Do nada, Brixel tenta atacá-la, porém Sofia acaba a desmaiando com o abajur da mesa. A garota tem reflexos dignos de um ninja, mesmo estando drogada. Depois, ela injeta as substâncias em Brixel e corre para as celas da prisão no porão do edifício. Sofia estava em uma das celas. Usando o cartão de Brixel, Vivien consegue libertá-la, mas suas mãos estão amarradas com um lacre. As meninas então encontram uma sala com instrumentos cirúrgicos e usam um bisturi para cortar o lacre. Elas também encontram o corpo de sua amiga Rita. A garota havia sido levada mais cedo por um guarda. As meninas ficam em choque ao ver que o rosto da garota teve toda a pele removida. Agora elas sabem que tem que fugir de qualquer maneira. Sofia quer resgatar as outras garotas, mas Vivien quer fugir. Então Sofia decide ir buscar as outras meninas, dizendo que nunca mais abandonará ninguém, enquanto Vivien fica lá. Sofia então busca todas as garotas que estavam assistindo à TV. Ela diz que foi mandada por Brixel e manda outras garotas se separarem para trazer mais garotas de outros andares. Enquanto Vivien espera por ela, ela ouve um guarda vindo em sua direção. Por algum motivo, ela acaba seguindo o guarda e vai parar num quarto. Lá ela encontra uma TV.
Do nada, um vídeo começa a aparecer na TV. Parece ser algum tipo de anúncio. Dr. Miro e Brixel aparecem no vídeo. Eles explicam a respeito de um procedimento estético. Nesse procedimento, sua juventude pode ser recuperada através de um implante de um rosto proveniente de uma bela garota em seu próprio rosto. Vivian então descobre o motivo delas terem sido criadas em um ambiente controlado e sem luz solar. Tudo isso era para que os ricos pudessem pagar para escolher o rosto da jovem mais bela que eles queiram para ser transplantado, fazendo com que as mulheres pareçam mais jovens. A pele do rosto de Rita havia sido removida pois ela foi escolhida por um cliente. Em outro lugar, Sofia traz todas as meninas para uma sala. Ela tenta explicar a elas o que está acontecendo, mas as meninas não acreditam. Vivian chega do nada com Brixel. A mulher está grogue por causa do sedativo. Vivian conta a elas sobre o corpo sem pele de Rita no andar de baixo e sobre esse lugar não ser uma escola nem um orfanato, mas sim uma fazenda onde eles criam as garotas para terem seus rostos removidos. As garotas acreditavam que a escola havia as salvado de um ambiente com ar venenoso do lado de fora. Ela então mostra as cicatrizes de Brixel, revelando que ela também era uma cliente e estava vestindo o rosto de alguém. As meninas agora finalmente acreditam. Elas então levam Brixel para a mesma cela que ela havia colocado Vivian e saem correndo do prédio. A maioria das garotas consegue fugir, mas Sofia é pega pelo guarda. Ele a fere, mas Vivian consegue empurrá-lo para fora do prédio, tirando sua vida. Todas elas correm enquanto o alarme toca e se separam assim que ouvem disparos sendo efetuados. Os guardas quase pegam Sofia e Vivian, mas elas se trancam em uma cela abandonada. O Dr. Miro e os guardas estão do lado de fora. Ele calmamente diz a Vivian para sair, porém Vivian diz a ele que sabe de tudo. E o homem então começa a dizer para ela que ela é especial. Ele havia investido 16 anos no rosto dela e não vai embora dali sem ele. A garota então começa a cortar o próprio rosto, o que a faz perder seu valor para Miro. Os guardas recebem uma ligação enquanto isso. Era o chefe deles. O homem ordena que tirem a vida de Miro, já que ele falhou. Em seguida, ouvimos o som de um disparo. As meninas passam a noite naquela cela. Pela manhã, são resgatadas por 2 policiais. Vivian e Sofia então saem da cela e veem a chuva pela primeira vez na vida. Obrigado por assistir. Até o próximo!